Se você não teve sucesso aos 30 anos, provavelmente acabou. É pesado, cruel, parece um tapa na cara, e talvez seja mesmo, mas sabe o que é mais cruel do que essa frase? É viver uma vida inteira fingindo que ainda tem tempo, quando no fundo já passou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, com calma, com firmeza. Mas sem passar pano, todo mundo já ouviu aquela famosa frase: a vida começa aos 40. Ou então, cada um tem seu tempo. Bonito, né? Quentinho no coração. Mas e se eu te dissesse que isso aí é só anestesia, um remédio pra gente? Engolir sem reclamar enquanto o tempo nos mastiga. Aos 30, não é que você precisa ter tudo resolvido, mas se você ainda tá patinando, sem clareza, sem direção e pior, sem movimento, então sim, tem algo muito errado. Aos 30, biologicamente, o cérebro já começa a desacelerar certas áreas ligadas à criação de novos hábitos. É ciência. E psicologicamente, é como se a alma já tivesse feito uma escolha, mesmo que você não tenha percebido. Jung chamava isso de individuação, quando você se torna quem realmente é, mas como você vai se tornar alguém se você nem começou a se buscar de verdade? Sabe aquela galera que aos 20 viveu como se o mundo fosse acabar amanhã? Festas, prazeres, zero reflexão? Pois é, aos 30, a conta chega. E não tem boleto mais pesado do que aquele que cobra pelo tempo perdido. Não é sobre ser rico, não é sobre fama, é sobre ter clareza, ter disciplina, ter um propósito, mesmo que ele ainda esteja pequeno. E tem mais, a sociedade moderna, essa fábrica de ansiedade disfarçada de oportunidade, empurra a gente para 1000 caminhos ao mesmo tempo. Você olha pro lado e parece que todo mundo tá decolando, todo mundo menos você. A verdade, a maioria também tá perdida, só que aprendeu a parecer que tá no controle, e isso é o mais perigoso. Fingir que tá tudo bem. Fingir que não precisa mudar. Aos 30, se você ainda tá esperando um sinal do universo, deixa eu ser direto. Esse sinal é a sua angústia. É essa inquietação que te acorda às 3 da manhã e te faz pensar se você tá vivendo ou só existindo. A dor não é sua inimiga. Ela é o alarme. Ela é o sinal de que tem uma parte sua pedindo pra nascer e que já tá sufocada demais pra continuar calada. O problema é que a gente foi educado pra se distrair o tempo inteiro. Tudo é estímulo. Tudo é tela, tudo é barulho. Quando foi a última vez que você parou, no silêncio, e se perguntou: eu tô vivendo do jeito que eu quero? Ou do jeito que deu? Dói, né? E é pra doer mesmo. Porque só a dor tem força pra furar o entorpecimento dessa vida automática. Jung falava que o maior problema do homem moderno é viver desconectado da própria alma. E isso se traduz numa frase que você talvez já tenha dito em silêncio: eu não sei quem eu sou. Se aos 30 isso ainda ecoa em você, então sim, alguma coisa precisa acabar. Mas calma, quando eu digo acabou, não é pra te enterrar. É pra te sacudir. Acabou o tempo da desculpa. Acabou o tempo de esperar. Acabou o tempo de se esconder atrás do medo. Isso que precisa acabar, porque senão, sim, a sua vida acaba, aos poucos, sem barulho, como uma vela que apaga sozinha num quarto escuro. Não por falta de chama, mas por falta de coragem pra reacender. Aos 30, o que tá em jogo não é mais só o futuro, é o agora. É cada escolha que você faz ao acordar. É o que você tolera, é o que você aceita, é o que você deixa pra depois. O inferno, dizia Sartre, são os outros, mas o inferno real mesmo é se olhar no espelho e não se reconhecer. Então, se esse vídeo te incomodou logo de cara, parabéns. É sinal de que você ainda sente, de que algo dentro de vocês ainda pulsa, porque os verdadeiramente perdidos são os que nem se doem mais. Tem uma coisa que muita gente não entende: potencial que não é usado apodrece. Simples assim. Você pode ter 1000 talentos, uma mente afiada, um coração bom e ainda assim não fazer nada de relevante com isso. E aí, de que adianta ser um diamante bruto se você nunca teve coragem de encarar o atrito que lapida? Não é sobre o que você poderia ser, é sobre o que você já devia estar sendo. Muita gente confunde esperança com ilusão. E esperança é saber que dá pra mudar. Ilusão é achar que isso vai acontecer sozinho. E tem uma galera que tá viciada em achar que é especial, que só porque sofreu, ou porque teve uma infância difícil, ou porque é sensível demais, o universo vai dar um jeitinho. Mas deixa eu te contar uma coisa: o universo não faz favor pra quem não se move. É duro ouvir isso?
Claro que é, mas é libertador também, porque se ninguém vai vir te salvar, então isso significa que tá nas suas mãos. E isso, meu amigo, é poder. O problema é que a maioria prefere o conforto da vitimização, ficar preso na ideia de que não foi minha culpa, eu não tive oportunidade, a vida não me ajudou. Talvez tudo isso seja verdade, mas e aí? Vai fazer o que com isso agora? Aos 30 não dá mais pra viver como se você tivesse 20. O tempo já passou, o corpo muda, a mente cansa mais fácil. E tudo que você ignorou nos seus anos de juventude volta pra te cobrar. Vai bater no seu peito a frustração de não ter começado antes. Vai doer nos ombros a falta de disciplina que você nunca treinou. Vai morder sua autoestima, o fracasso, que podia ter sido evitado. Sabe o que mais prende as pessoas? A ideia de que elas ainda têm tempo. Mas e se você não tiver? E se os próximos 5 anos forem iguais aos últimos 5? Você aguenta isso? Acordar todo dia sentindo que sua vida tá andando em círculos, que você tá vivendo uma versão medíocre de quem você poderia ser? Isso não é viver, isso é esperar a morte com um leve atraso. E não se engane achando que você tá sozinho. Tem uma multidão de gente sentada em cima dos próprios dons, paralisada pelo medo de errar, pelo medo do que os outros vão pensar. Pessoas que aprenderam a se esconder tão bem, que esqueceram como é se mostrar de verdade. E quando você se esconde demais, acaba esquecendo quem é. Jung dizia que tudo aquilo que você nega dentro de você te controla. E é verdade, aquela voz que te sabota, que te chama de fracassado, que te faz procrastinar, ela não vai embora enquanto você não olhar pra ela de frente, enquanto você não entender de onde ela vem. Não é só sobre motivação, é sobre escavar suas sombras, entender o que dentro de você ainda tem medo de crescer. A verdade é que ninguém vai bater na sua porta com uma proposta de vida nova. Você vai continuar vivendo essa mesma realidade, repetindo as mesmas escolhas, até que algo dentro de você canse. Mas tem um problema, nem todo mundo acorda a tempo. Tem gente que passa a vida inteira dormindo com os olhos abertos e quando percebe, já foi. Mas olha só, se você tá aqui me ouvindo, é porque algo em você ainda quer viver de verdade, e isso é o começo. Só que querer não basta, tem que fazer, tem que agir mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo errando. Porque o erro de quem tenta ainda é mais digno do que a perfeição de quem nunca ousou. Você precisa parar de se preocupar com o que os outros vão pensar se você mudar. A vida não é um palco, é uma arena. E quem vive de verdade se suja, sangra, erra, mas cresce. Quem vive de verdade é ridicularizado antes de ser respeitado, é desacreditado antes de ser ouvido. Mas isso só acontece com quem tem coragem de sair do script. E talvez o que você mais precise agora não seja de um plano perfeito, mas de um basta pro medo, um basta pra enrolação, um basta pra essa versão sua que só sobrevive. Porque viver mesmo exige coragem de morrer pra tudo aquilo que você não quer mais ser. Vamos ser sinceros, ninguém vai te aplaudir no começo, ninguém vai entender por que você resolveu mudar, por que decidiu sumir um tempo, parar de ir nas festas, desligar o celular, começar a acordar cedo, investir em você, cortar certas amizades. Vão te chamar de esquisito, de metido, de doido, mas deixa eu te contar uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. A mudança real assusta, porque ela mostra pra todo mundo o quanto é possível mudar, e isso é uma ameaça. Pra quem escolheu continuar igual, é aqui que a maioria desiste, quando começa a doer, quando bate a solidão. Quando você percebe que crescer é, muitas vezes, andar por lugares onde ninguém te acompanha, mas é aí também que nasce a força que você nem sabia que tinha, a força que vem do silêncio, do esforço, da convicção, do eu vou, mesmo com medo. Você já viu uma árvore quebrando a calçada para crescer? É isso, crescer incomoda, rompe estruturas, faz barulho, mas é natural e necessário. O problema é que a maioria de nós se contenta em ser semente o resto da vida, escondido, quieto, esperando o clima certo, a estação ideal, mas e se ela nunca vier? E se a chuva que você tá esperando for justamente você que tem que provocar? Olha, ninguém vai vir te dar permissão pra ser quem você é, e honestamente ninguém precisa. Já tá mais do que na hora de você parar de pedir autorização pra viver do seu jeito. A vida não é um formulário pra ser preenchido, é uma fogueira que você tem que manter acesa. Se não alimentar, ela apaga. Simples assim. Aos 30, você
Tem duas opções: continuar culpando o passado, ou começar a construir um futuro que honre tudo que você já aguentou até aqui. Porque, vamos combinar, se você sobreviveu a tudo que passou até agora, não foi pra continuar vivendo pela metade. Você não foi feito para ser figurante na própria história. É aqui que entra um conceito que Jung chamava de processo de individuação. Parece complicado, mas é simples. É o movimento de se tornar quem você realmente é, sem as máscaras, sem os papéis sociais que te ensinaram a representar. E na prática, isso quer dizer o quê? Que você precisa parar de viver para agradar os outros e começar a viver com verdade, com propósito, com alma. Mas vamos pisar no chão aqui. Isso não acontece do dia pra noite. Não tem fórmula mágica. É um passo de cada vez. É escolher a si mesmo todo santo dia, mesmo cansado, mesmo desacreditado. É levantar e dizer: hoje eu não vou me abandonar. E isso muda tudo, porque quando você para de se abandonar, o mundo começa a te respeitar. É engraçado, a vida começa a conspirar a favor de quem decide se levar a sério. As oportunidades aparecem, as pessoas certas se aproximam, as portas se abrem, mas tudo isso só acontece depois que você dá o primeiro passo. E não tem atalho, ou você anda ou apodrece parado. Agora escuta, se aos 30 você sente que acabou, então talvez seja a hora de acabar mesmo. Acabar com o velho, com o que não serve, com o que te puxa pra baixo, com o que te faz sentir pequeno. Porque às vezes, pra começar de verdade, a gente precisa destruir tudo que construiu só pra sobreviver. E sim, vai doer, vai dar medo, vai parecer que você tá perdendo tudo, mas o que você tá perdendo é justamente o que te impedia de viver. Você não tá fracassando, tá renascendo. E isso, meu amigo, não tem preço, porque o verdadeiro fracasso não é cair, é desistir de tentar viver com verdade. Então, respira fundo, olha pra você com honestidade e faz uma escolha. Continua esperando um milagre ou começa a ser o milagre que a sua vida tá precisando? Porque no fim, só tem dois tipos de pessoa: os que assistem e os que agem. E se você ainda tá aqui comigo, é porque no fundo você sabe, não acabou pra você, mas vai acabar. Se você continuar fingindo que tem todo o tempo do mundo, escolhe agora, porque a vida de verdade começa quando você para de se enganar